Sinceramente, depois que eu terminei a semana de Scratch C e Arrays, eu achava que 2 horas e 25 minutos de uma aula intitulada como Algoritmos não iria me ensinar mais nada do que eu já sabia. E nossa, como eu estava errado. Finalmente começamos a terceira semana do curso de programação de Harvard. E uau, palmas para esse curso e para o professor David Mellon. Esse cara não é um cara, esse cara é o cara. Porque ele consegue explicar de uma forma tão entendível que consegue fazer até uma mula igual eu entender. Mas ok, o que é falar nessa aula sobre algoritmos? Bom, bastante coisa, mas primeiramente deixa eu te fazer uma pergunta. Como você faria para achar um nome em uma lista telefônica? Obviamente você, como um ser humano, procuraria na lista de acordo com a primeira letra do nome, caso a lista estivesse em ordem alfabética, é claro. Mas e o computador? Bom, como eu já falei aqui uma vez, o computador é burro e precisa de alguém para falar para ele como procurar corretamente. Nos é apresentado na aula 3 algoritmos com 3 diferentes tempos de execução. A primeira é pesquisar de forma linear, ou seja, uma página por vez em ordem. A segunda seria pesquisar 2 páginas por vez. E a terceira seria pesquisar de uma forma mais inteligente, dividindo um problema pela metade a cada pesquisa. E dá uma olhada como ficou esse gráfico contendo os 3 algoritmos que eu acabei de resumir para vocês. Vamos falar a verdade, não tem nem como comparar esses dois com o terceiro, né? Quando falamos sobre o tempo que um algoritmo leva para fazer algo, usamos uma maneira de falar chamada notação Big O, onde o O é como sinal que nos ajuda a entender o quão rápido um algoritmo fica quando o tamanho dos dados de entrada aumenta. E N é uma variável que representa o tamanho dos dados de entrada para um algoritmo. Tá ok, você não deve ter entendido absolutamente nada do que eu disse, mas calma lá que eu vou tentar explicar melhor no algoritmo visto agora há pouco. Suponhamos que você tem uma lista telefônica com 1000 páginas e esteja procurando um nome indo de página em página. Na pior das hipóteses, se o nome estiver na última página, você terá que verificar todas as 1000 páginas. Nesse caso, a complexidade é ON, onde N é o número total de páginas, ou seja, 1000. Agora vamos mudar um pouco a situação, onde aqui decidimos pesquisar de 2 páginas por vez. Na pior das hipóteses, se o nome estiver na última página, você precisará verificar 500 páginas, que seria metade das páginas. Portanto, a complexidade é ON dividido por 2, onde N é novamente o número total de 1000 páginas. E a terceira e definitiva solução seria pesquisar dividindo o problema pela metade. E olha que da hora, na primeira iteração você verificaria a página 500, reduzindo o problema pela metade. Na segunda iteração você verifica a página 250, reduzindo novamente pela metade. Você continua dividindo a lista pela metade até encontrar o nome. Essa abordagem tem uma complexidade de O log N, onde log é uma abreviação de logaritmo e N adivinha o que é? Exatamente, o número total de páginas, que é 1000. E tudo isso que eu acabei de explicar até aqui se passa nos primeiros 15 minutos da aula. Sim, temos uma grande jornada pela frente, então partiu continuar com o conteúdo mostrado nessa aula que dura quase 3 horas e ainda não viu o professor bebendo um copo d'água. Logo após essa explicação, o professor propõe o seguinte: eu preciso achar o número 0 que está em alguma dessas portas suspeitas aqui atrás de mim. Alguém pode me ajudar? Certamente, Sr. David. Bom, é só ir abrindo uma porta por vez que você vai achar, né? Meu Deus, um guaxinim falante. E depois de altas tentativas, finalmente ele acha o número 0. E claro que ele lembra que somos humanos e os computadores não têm essa capacidade de se lembrar das portas que foram abertas. Então ele propõe fazer a busca linear de porta em porta. E ele faz uma tradução relativamente simples em um pseudocódigo que ficou: procura por um número atrás das portas numeradas de 0 a n-1 e retorna verdadeiro se o número 0 for encontrado. Caso contrário, retorna falso. E traduzindo para C ficaria assim: e depois de embaralhar todos os números atrás das portas novamente, o professor tenta achar o número 6, e é aqui que a pesquisa binária entra. Ao invés de procurar de porta em porta, ele faz aquilo que já falamos antes, que é dividir o problema pela metade. Então ele abre a porta do meio, depois vai para a direita e também abre a porta do meio, e na terceira tentativa, aí está o número 6. E jogando isso para o pseudocódigo ficaria assim: se não há portas, retorne falso. Se o número estiver atrás da porta do meio, retorne verdadeiro. Se não, se o número for menor que a porta do meio, procure pela metade esquerda. Se não, se o número for maior do que a porta do meio, procure na metade direita. E traduzindo isso para C ficaria desse jeito. E galera, caso não tenha entendido muito bem até aqui ou mais pra frente, não se preocupe, fica à vontade nos comentários pra perguntar, eu não vou hesitar em responder todos vocês. Então vamos tentar implementar agora essa lista telefônica na linguagem C. Claramente precisamos colocar os dados das pessoas começando pelo nome, por exemplo, Brian e David. E também vamos colocar respectivamente o número de contato de cada um. E agora é fácil pra achar, é só fazer um for pra percorrer toda a lista e comparar se o nome é igual àquele que queríamos achar, tipo David. Mas temos um problema nessa implementação. Quem garante que o nome e o número sempre estarão no mesmo índice? Pode ser que por algum erro humano, sem querer, mudamos apenas um índice de lugar e isso certamente seria um problema dos grandes que alteraria os dados de todos depois desse índice. Então o professor pergunta: como podemos resolver isso? É aí que entra o struct, que nada mais é do que uma forma de agrupar diferentes tipos de dados em uma única unidade. E com o struct ficaria assim: typedef struct, abre colchetes, string name, string number. Por que string number? Porque o número tem aqueles tracinhos, então é melhor ser tratado como string do que como inteiro. Fecha colchetes, pessoa, 2 pontos. Tá, e agora
como eu faço para preencher essas variáveis? Bom, é simples. Primeiro eu chamo o nome do struct pessoa e em seguida eu coloco o nome da variável, por exemplo, pessoas, e no final fazemos como se fosse um array e colocamos o tamanho do armazenamento, que aqui eu vou colocar 2. E agora para preencher as variáveis fica simples. Pessoas no index 0, ponto name é igual a Brian. Pessoas no index 0, ponto number é igual a 40028922, referência. Viu como reduzimos disso para isso? É claro que deu algumas linhas de códigos a mais, mas certamente essa mudança reduzirá as chances de dar algum erro daqueles e, além disso, ficou muito mais dinâmico para procurar algum nome na lista. Eu sinceramente não sabia que essa linguagem tem tanta coisa assim, é impressionante. E chegando mais da metade da aula, nos é apresentado as técnicas de ordenação. Para organizar uma lista de números, existem diferentes jeitos. Isso é importante porque dá para encontrar coisas bem rápido, por exemplo, usando a pesquisa binária. Só que escrever um jeito de organizar rápido pode ser mais demorado para pessoas do que para os computadores. Às vezes é melhor optar por algo mais simples, mesmo que leve mais tempo para rodar, do que gastar muito tempo fazendo algo super eficiente. É uma questão de escolher entre rapidez na escrita ou rapidez na execução do programa, pois é mostrado alguns dos algoritmos de ordenação, e o primeiro deles é o... Esse aqui é o Brian. Brian está nos bastidores com um conjunto de números em uma prateleira, em que os números estão todos desordenados. Então David propõe: Brian, poderia colocar em ordem esses números? E Brian rapidamente classifica os números, mas David pede para Brian ser mais parecido com um computador para organizar, já que nós humanos podemos olhar todos os números de uma só vez. Então ele começa a verificar um número de cada vez para ver qual é o menor número, e ele acha 1. E bom, esse é o menor número, então vamos colocar no início do array e substituir com 6, certo? E para onde vai o 6? Bom, só sobrou um espaço aberto para colocar ele, que é o lugar onde estava o 1. E pronto, o 6 não está exatamente em seu devido lugar, mas o fato é que o 1 está no seu lugar. E ele repete todo esse processo procurando o menor número de todo o array e colocando em seu devido lugar. E dá uma olhada quando ele repete todo esse processo. Tcharam! Temos todos os 8 números ordenados. Claro que o computador poderia fazer isso muito mais rápido utilizando um array real. Resumindo, o PC teria que percorrer todo o array a cada vez que fosse comparar se o número é maior ou menor. E com essa simulação podemos ver claramente como funciona o Selection Sort. E traduzindo para C ficaria assim. Diferente do algoritmo anterior, o Bubble Sort faz nada mais nada menos do que pegar um par de valores e comparar qual é o menor. Então Brian vai olhar para esses dois primeiros números e comparar para ver se há necessidade de fazer uma troca ou não. Ele pega 3 e 6 e obviamente 3 é menor do que 6, então ele deixa como está. Depois disso ele confere se o próximo par, 6 e 5, precisa fazer uma troca ou não. Então ele compara e vê que 5 é menor que 6, então dessa vez ele realiza a troca. E é basicamente assim que funciona esse algoritmo. E ele continua pegando par em par até chegar ao final e depois volta lá no começo e reinicia as novas comparações. Claro que a lista ainda não está ordenada, mas certamente vocês entenderam como que funciona. E jogando em pseudocódigo ficaria assim: repita até estar ordenado. Para cada elemento de 0 até n-2 faça. Se o número i for maior que o número i mais 1, então troque eles. E em C ficaria mais ou menos assim. E finalizando a aula, nos é mostrado uma terceira técnica que é a mais eficiente dentre todas as outras que nos foi apresentada até agora, o Merge Sort. Então agora vamos mudar um pouco a coisa. Ao invés de ordenar a lista por inteira, Brian divide essa lista em duas listas classificadas, onde vamos organizar comparando um número de cada lista, começando com o primeiro índice no lado direito. Ele é menor que 3 do lado esquerdo, então podemos começar a ordenar por ele. Então Brian começa a comparar agora as duas listas. 2 é menor que 3, então ele vai pegar o 2 e colocar embaixo e ao lado do 1. Ele vai fazendo essa comparação e em pouco tempo ele já consegue ordenar a lista. E isso em um pseudocódigo ficaria assim: se apenas um número retorne, se não ordenar a metade esquerda do número, ordenar a metade direita do número, juntar as metades classificadas. Beleza, mas nesse algoritmo vimos que essa lista de números já estava classificada. Então como foi classificada essa última lista de números? Então, aqui está a lista não classificada. Para começar, precisamos classificar a metade esquerda primeiro. E bem, para classificar isso, precisamos classificar a metade esquerda da metade esquerda primeiro. Agora ambas as metades têm apenas um item cada, portanto, estão classificadas. Nós mesclamos essas duas listas para obter uma lista classificada. E todo esse processo é feito até chegarmos na lista inteiramente classificada. E na linguagem C ficaria mais ou menos assim essa beleza. E chegamos no final de mais uma aula do curso de Harvard. Pode descansar agora, Brian. Arigatou, mano. Essa pra mim foi uma das aulas mais incríveis e complexas até agora. Ainda falta 7 semanas pra terminar essa beleza de curso. Mas é aquilo, né? Tudo no seu tempo, sem pressa, por favor. E até a próxima, pessoal.